Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Show de Bola Matemática. E hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade aí no assunto de operações com números decimais, trabalhando a parte de multiplicação, tá? Pessoal, nós já fizemos alguns vídeos aí falando sobre o assunto de números decimais, falando o que são números decimais, comparando números decimais, transformando números decimais em fração e fração em números decimais, e começamos a falar de operações. Falamos sobre soma e subtração, e hoje nós vamos falar de multiplicação, beleza? Então, pessoal, antes de começar, peço para que vocês verifiquem se já são inscritos no nosso canal. Para aqueles que estão caindo de paraquedas, sejam muito bem-vindos, se inscrevam, acionem o sino de notificação, deixa seu like para não esquecer, e se gostar do vídeo, compartilhe e divulgue para os seus amigos, tá? Para aqueles que já fazem parte, sempre é importante que você deixe o like e verifique se o sininho está ativado para todos, beleza? Então vamos lá, galera. Na multiplicação, no caso da soma e na subtração, a gente tem que pensar em relação à vírgula, que é sempre vírgula embaixo de vírgula, tá? No caso da multiplicação, nós vamos desconsiderar essas vírgulas e só vamos trabalhar depois no cálculo final, tá? Então, nós vamos fazer a conta sem a vírgula, uma multiplicação de números naturais, normal, e no resultado final que nós vamos andar essa quantidade de vírgula, dependendo da quantidade de casas que nós temos em cada fator, tá? Então vamos lá, vou fazer a multiplicação aqui. Esquece a vírgula. E eu vou fazer 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes o 4 dá 20, com mais 2, 22. Subiu 2. 5 vezes o 1 dá 5, com mais 2, 7. Beleza? E agora, coloco um asterisco aqui, que eu não posso começar com esse número. 2 vezes o 5 dá 10, fica o 0, sobe o 1. 2 vezes 4 dá 8, com mais o 1, 9. 2 vezes o 1, 2. E eu vou fazer a soma. Beleza? Ó, 5, repete. 2 mais 0 dá 2. 7 mais 9 dá 16. Fica o 6 e sobe 1. 1 mais 2, 3. E agora, pessoal, deu 3.625. Agora eu preciso andar com essas vírgulas, tá? Então eu vou contar aqui quantas casas, quantos números eu tenho depois da vírgula de cada fator. Então aqui eu tenho um número depois da vírgula e aqui no de baixo eu tenho outro. Então 1 mais 1 fica 2. Então vai ser a quantidade de casas que eu vou andar para a esquerda. Então eu tenho aqui a vírgula no final, 1, 2 casas. Então isso aqui fica 36,25. Beleza? E agora nós vamos praticar fazendo os outros exemplos, seguindo esse mesmo padrão, tá? Exemplo 2. Esquece, ó, 3,25 vezes 4. Esquece a vírgula. Vou fazer a multiplicação sem a vírgula. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 2 dá 8, com mais 2 dá 10, sobe 1. 4 vezes 3, 12, com mais o 1 dá 13. E agora eu tenho que andar com essa casa para a esquerda, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou contar minhas casas decimais. Então, tem 1, 2 casas. Aqui embaixo eu não tenho nada, então eu vou andar 1, 2 casas. Então, fica 13,00. Ou simplesmente 13, tá? Lembrando, antes da vírgula é o número inteiro, depois da vírgula são minhas casas decimais, tá? No caso aqui, como não tem zero, ficaria só 13, beleza? Exemplo 3, 1,43 vezes 6,4. Vou esquecer a vírgula, vou fazer a multiplicação normal, tá?
4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 4 dá 16, com mais o 1, 17, subiu 1. 4 vezes 1 dá 4, com mais o 1, 5. Beleza? E agora eu vou multiplicar o 6. Lembrando que aqui eu não posso colocar valor. 6 vezes o 3 dá 18, sobe 1. 6 vezes 4 dá 24, com mais o 1, 25. Sobe 2. 6 vezes o 1 dá 6, com mais 2, 8. Aí eu vou somar agora. 2 repete, 7 mais 8 dá 15, sobe 1. 5 mais 5 dá 10, com mais 1 dá 11, sobe 1. 1 mais 8, 9. E agora eu vou ver quantas casas eu tenho depois da vírgula, tá? Então, nesse primeiro fator, eu tenho 1, 2. No segundo tem mais 1, então fica 3. Tá vendo? 1, 2, 3. Vou andar 3 casas para a esquerda, começando sempre do final, tá? 1, 2, 3. Então, fica 9,152. Beleza? Exemplo 4. 121 vezes 2,3. Vou multiplicar sem a vírgula. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes o 1, 3. Agora eu vou fazer o 2. Faço um asterisco aqui para não colocar valor. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes o 1, 2. E aí eu vou somar. 3 repete. 6 mais 2 dá 8. 3 mais 4 dá 7. E repete o 2. Então, 2.783. Vou contar a minha vírgula, que eu só tenho uma aqui nesse segundo fator. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda. Beleza? Então, ficou 278,3. Exemplo 5. 7,6 vezes 2,4. Vou esquecer a vírgula e vou fazer a multiplicação. 4 vezes 6 dá 24, sobe 2. 4 vezes 7 dá 28, com mais 2, 30. Coloco o asterisco. 2 vezes 6 vai dar 12, sobe 1. 2 vezes 7 dá 14, com mais o 1, 15. E aqui eu vou colocar soma, tá? Vou repetir o 4. 0 mais 2 dá 2. 3 mais 5 dá 8. E repete o 1. E agora eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2. 1, 2 casas para a esquerda, tá? Então, eu contei aqui as casas decimais. Então, tem uma casa, 2, ando 2 casas para a esquerda. Exemplo 6. 3,67 vezes 2,1. Vou esquecer a vírgula e vou multiplicar normal. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 7, bota um asterisco aqui. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 6 dá 12, com mais o 1, 13. Subiu 1. 2 vezes 3, 6, com mais o 1, 7. E aí eu vou fazer essa soma. O 7 repete. 6 mais 4 dá 10, coloco o 0, sobe o 1. 3 mais 3 dá 6, com mais o 1, 7. Repete o 7. E agora eu tenho que andar a quantidade de casas para a esquerda, tá? No meu primeiro fator aqui, eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula. E no segundo fator, eu tenho uma. Então, 1, 2, 3. Ando 3 casas para a esquerda, tá? 1, 2, 3. Beleza? Exemplo 7. 78,12 vezes 0,5. Vou esquecer a vírgula
Então, esse 0 aqui eu não vou nem fazer a conta, tá? 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5, com mais o 1, 6. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 7 dá 35. 35 mais 4, 39. E aí eu vou precisar contar agora minhas casas decimais, tá? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 39,060. Beleza? Pessoal, isso eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá? Que tenham sanado essa dúvida de vocês de trabalhar multiplicação com vírgula, tá? Então eu faço a multiplicação normal dos números e depois que eu vou andar com o resultado com a vírgula para a esquerda, lá no resultado final. Fazendo o quê? Contando a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula, tá? Então, tem um número aqui, tem outro aqui, dá 2. Eu vou andar 2 casas para a esquerda. Aqui, ó, tem 1, 2, 3. Ando 3 casas para a esquerda, tá? Então, sempre isso. Faço a multiplicação normal, vejo quantos números eu tenho após a vírgula em cada fator e eu vou somar essas casas e andar a quantidade de vírgulas para a esquerda. Pessoal, peço mais uma vez, se verifique se já estão inscritos. Se esqueceu de dar o like, deixa o like, deixa um comentário, compartilhe o nosso vídeo para os seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Até um próximo vídeo, um grande abraço. Valeu, galera, até a próxima.